É hoje o nosso convidado, Nuno Crespo, diretor da Escola das Artes da Católica no Porto, onde decorre até sábado um programa cultural dedicado ao cinema. Estão na cidade alguns dos maiores nomes do cinema nacional e internacional. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Olá. Vamos já falar desse programa, para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar sobre inteligência artificial. A União Europeia garante humanos a mandar nessa inteligência artificial, pelo menos foi o que saiu ontem da reunião em Bruxelas, uma reunião com especialistas sobre a matéria. Olá, bom dia. É muito interessante esta notícia, porque vem num momento em que a presença da tecnologia na nossa vida está totalmente a ser repensada, não é? É muito interessante que a tecnologia nos tenha permitido automatizar tantas operações e tantas ações no nosso cotidiano, não é? Alterou os nossos gestos, como aquele gesto que nós descobrimos para aumentar e diminuir imagens, o scroll down, scroll up, que fazemos nos Instagrams, nos Facebooks, etc. E de repente percebemos que o tempo que a tecnologia nos toma e a maneira como a tecnologia passou a formatar as nossas ações cotidianas passou a ser demais. E passou a haver estar presente uma preocupação por parte de quem desenvolve políticas de inteligência artificial e por parte de quem desenvolve tecnologia, em como é que nós podemos pensar que a tecnologia, modelos, peço desculpa, pensar modelos em que a tecnologia não nos comande, mas que sejamos nós a comandar, não é? É muito interessante ligar esta notícia, desta necessidade de um código ético para a inteligência artificial, como notícia que saiu, creio eu, que há 15 dias, que foi aquele encontro de inteligentes no Silicon Valley, em que estão muito preocupados. E agora como é que vamos fazer para que nós não passemos tanto tempo agarrados aos telemóveis? E não deixa de ser muito interessante perceber aqui uma espécie de paradoxo, não é? Depois de um momento de exaltação muito grande com as possibilidades da tecnologia e com a sua presença ou omnipresença no nosso cotidiano, agora temos que dar um passo atrás e não estamos bem a conseguir perceber como é que o vamos fazer, não é? Há outro receio relativamente a esta matéria, que é a questão da perda de empregos com os avanços na tecnologia. Mas se os humanos comandarem a tecnologia e estiverem também à frente da inteligência artificial, esse receio será minimizado? Sim, eu acho que a tecnologia vem introduzir nas nossas sociedades e na nossa vida modelos totalmente diferentes. São modelos de relações sociais, são modelos laborais, são modelos de inteligência, de produção de conhecimento. E eu acho que é preciso pensar com a tecnologia e com as novas ferramentas que a tecnologia nos dá, como é que a nossa vida pode continuar a ser possível, não é? O tema do trabalho é um tema muito importante, não só por causa da nossa ocupação, mas por causa da nossa sobrevivência, não é? Eu acho que o fantasma do trabalho, ou da perda do trabalho, ou da ausência de trabalho, é um tema que tem que ver que nos assombra desde a Revolução Industrial e desde a mecanização do trabalho e há que não ter medo desse fantasma porque se provou que nós continuamos a ser necessários, não é? Uhum. O que é preciso garantir Até porque vão surgindo depois novas áreas. É sempre preciso... Há sempre novas necessidades, não é? E nós nunca poderemos estar ausentes porque os automatismos nunca são assim tão perfeitos que possam dispensar a inteligência, a criatividade e a espontaneidade humana, não é? Falamos agora dos direitos de autor na internet e hoje o Diário de Notícias refere que a batalha pela liberdade na internet será decidida amanhã. Por que é que decidiu também destacar este assunto? Não só porque esta questão da internet é um sonho político e de comunidade muito interessante, não é? A internet parte de um pressuposto que todos somos iguais e todos, independentemente da nossa classe social, localização geográfica, temos acesso aos mesmos conteúdos, não é? Mas um mundo sem fronteiras, um mundo sem limites, um mundo sem cor, sem sexo, sem raça, não é? E isso é muito interessante que esse espaço tenha sido pensado e seja uma possibilidade, não é?
O que não deixa de colocar o problema, que é a internet é um espaço de partilha, e é uma partilha, não é de nada, mas é partilha de conhecimento e é partilha de conteúdo. E é preciso encontrar um modelo viável para nós todos, desde os jornalistas aos artistas, para que esses conteúdos possam não só ter qualidade, mas que possam continuar a ser produzidos de uma forma livre, e não de uma forma manipulada, não é? Porque a internet transformou-se numa... Porque a questão dos direitos de autor não é só uma questão para proteger os autores, é para também proteger o espaço da internet. Porque se nós não garantirmos que os produtores de conteúdos, independentemente do sítio onde eles estão, não é? Desde a informação ao entretenimento, não são bem remunerados, então o único conteúdo na internet vão ser conteúdos a que nós só teremos acesso através de um financiamento escondido, não é? E aí entram todos os temas da manipulação na internet, entram todos os temas da manipulação dos nossos dados, entram todas essas questões, não é? E, portanto, os temas dos direitos de autor na internet, eu acho que é mesmo um assunto muito, muito importante, não só para manter... E é uma forma também de garantir a qualidade, não é? Ao público para manter a qualidade e a liberdade desse conteúdo, não é? Por um lado, proteger os produtores desses conteúdos, os promotores desses conteúdos, mas também proteger nós que navegamos na internet e que queremos encontrar na internet um espaço de liberdade e de conhecimento, a nossa não manipulação, não é? Senão... Porque as coisas são sempre pagas, não é? Há sempre um preço. E nós, consumidores de internet, temos que ser reeducados, e eu coloco-me nesse papel, para pagar... Quer dizer, não faz sentido continuarmos a achar que podemos ler um jornal totalmente gratuito, que podemos assistir a um filme na internet de uma maneira totalmente gratuita, porque isso vai sempre ter um custo. E mais, eu acho que é muito importante que se torne presente, expressivo e muito claro que esse conteúdo tem um custo, para que o outro custo, como são aqueles escândalos todos da manipulação da internet, depois não nos venham mostrar que, afinal, tivemos a pagar muito mais do que aquilo que nós pensávamos que estávamos a pagar. A questão dos migrantes e refugiados tem gerado polémica na Europa e não só, também a questão da imigração ilegal nos Estados Unidos, como vemos hoje na imprensa, na fronteira dos Estados Unidos, famílias a serem separadas, as crianças dos pais, por causa da imigração ilegal. O Presidente dos Estados Unidos a considerar que muitas vezes as crianças são usadas como arma para poderem depois entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Como é que tem acompanhado todas estas questões? A questão dos movimentos migratórios é absolutamente assustadora, não é? Acho que é muito definidora da nossa contemporaneidade. E é definidora da nossa contemporaneidade a vários níveis, não é? É definidora da nossa contemporaneidade, primeiro, porque obriga a uma redistribuição da demografia do mundo. E depois porque nos veio tornar presentes que a nossa presença no mundo é altamente controlada e limitada por fronteiras, não é? Eu acho que nós nunca tivemos um tempo em que as fronteiras fossem tão expressivas e tão presentes, não é? Tão presentes, abandonámos uma ideia da livre circulação. Não é? Livre circulação essa até potenciada pela nova realidade das novas tecnologias. Estávamos a falar da internet, não é? A internet tem que ver com essa capacidade de rapidamente podermos comunicar uns com os outros e paradoxalmente é essa liberdade e essa proximidade erguem-se cada vez mais fronteiras, cada vez mais violentas e cada vez mais desumanas, não é? Esta história na fronteira dos Estados Unidos é assustadora. É assustadora do ponto de vista humano, é assustadora de um ponto de vista cultural e é assustadora do ponto de vista da humanidade mais básica que nós temos que continuar a encontrar em cada um de nós. Vamos agora ao assunto que o traz cá. Já anunciei, vem falar do programa cultural dedicado ao cinema e decorre até sábado. E o objetivo é, essencialmente, aproximar o público do cinema português e também dar a conhecer aquilo que é feito nesta área em Portugal. O foco do programa que nós estamos a desenvolver, que é um programa gratuito e aberto à cidade,
é dar a conhecer e discutir e expor e provocar os amantes de cinema e as pessoas que se interessam por cinema, a novas modalidades do cinema, não é? Nós assistimos a uns movimentos muito interessantes no cinema, que é não só a contaminação do cinema por outras artes, não é? Nomeadamente por artistas vindos das artes ditas visuais, mas também esta ida dos cineastas para o museu. E, portanto, este programa reúne um conjunto de autores portugueses e estrangeiros muito significativos à volta deste conceito de arte cinemática, não é? E a nossa proposta, que é uma provocação para pensarmos em conjunto estas questões, é onde é que acontece o cinema? O cinema acontece só na sala de cinema, quando estamos a ver um filme num modelo tradicional, ou também acontece, por exemplo, quando chegamos a um museu e temos uma projeção numa parede de um cineasta. E este programa tem que ver com essa tentativa não só de expor a cidade do Porto a diferentes modelos de arte e cinema, mas também de pensar com eles estas questões. Por isso é que encontramos convidámos um conjunto de autores, indistintamente artistas ou cineastas. Aliás, essa é uma das questões, como é que lhes chamamos, não é? E teóricos, críticos e curadores de cinema para dialogar com eles sobre o trabalho que andam a desenvolver. E será um programa cultural que estará em vários espaços da cidade? A ideia é a ideia foi, através do cinema e com o cinema, estabelecer um percurso pela cidade do Porto. O programa começou ontem com a Salomé Lamas na Universidade Católica, no campus da Foz. Hoje move-se para o centro da cidade, para o Passos Manuel, depois para os Jardins do Palácio Cristal, depois para Serralves e finalmente acaba na Ordem da Misericórdia, no sábado, e depois com a festa de São João, porque há um cineasta que gosta muito de fogos de artifício e de festas, e achámos que era um momento ideal. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Esta hora fechamos a emissão para quem nos acompanha através da RTP Internacional. Por cá voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.